Queridos irmãos, amigos, mais uma vez estamos aqui. Agradecemos sua atenção nesse período de confinamento e estamos aí emendando o feriado da Páscoa. Já não é mais um feriado porque está tudo parado, então prorrogou tudo. Estamos aproveitando e tratando de algumas meditações falando sobre a Páscoa. Ontem tratamos sobre Moisés e hoje vamos ainda falando sobre Moisés, vamos ler algo no capítulo 12. O capítulo 12 fala diretamente sobre o Cordeiro Pascual. Capítulo 12, nós vamos ler um verso no número 11, que já aparece pela primeira vez a palavra Páscoa. Capítulo 12, verso 11, que diz assim, ó: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. O que era esta Páscoa aqui? O povo de Israel estava no cativeiro. O povo de Israel não estava há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, nem há 100 anos. O povo estava há muitos anos no cativeiro. Detalhamos essa questão dos 400 ou 430 anos também, que a Bíblia cita. O povo estava agora sofrendo na mão de Faraó. O povo clamava para voltar à terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa de Deus a Abraão. E o povo clamou, e Deus levantou um libertador chamado Moisés. Moisés vai até Faraó, como tratamos na meditação passada. Moisés vai até Faraó, e Deus começa a mandar várias pragas sobre o povo egípcio. E olha, é interessante, não vamos tratar das pragas, mas cada praga não atingia o povo de Israel. O povo de Israel era isento, desde que acreditasse e confiasse, desde que obedecesse. Quando veio a praga sobre o gado, o povo de Israel tirou o gado e colocou no lugar protegido. Os egípcios que não acreditaram, a praga da saraiva veio e matou o gado deles. Quando veio a praga das trevas, é uma praga diferente. Também entro nesse detalhe porque envolve Gênesis capítulo 1. Ele fala de trevas palpáveis. O que é uma treva palpável? O que é que você pode palpar numa trevas? É algo diferente. É a trevas de Gênesis capítulo 1, a mesma palavra do hebraico que aparece ali. Me trato desses assuntos nas meditações. Lá você tem como escrever, então não dá tempo de pregar aqui e ensinar. E lá você tem como transmitir o hebraico, fica mais fácil. Então havia luz aonde? No povo de Israel. Então as pragas vinham sobre os egípcios. Deus poupava o povo de Israel. Mas Deus, depois da 9ª praga, Deus chamou Moisés e disse: ainda resta uma, que é o capítulo 11. Ainda resta uma praga, Moisés. Eu vou matar todos os primogênitos, Moisés. Até dos animais, Moisés, eu vou matar os primogênitos. Até dos animais. Me veio a pergunta uma vez, por que Deus matou os primogênitos dos animais? Por quê? Olhe, as pragas, os deuses que o povo do Egito criam, quase todos envolviam animais. Quase todos. Deus mostrou que nem os primogênitos dos animais, os deuses que ele cria, é inútil perto do poder de Deus. Também me surgiu a pergunta, por que Deus castigaria os filhos? Por que Deus fazer isso com o povo egípcio? Lembra que Faraó mandou matar todas as criancinhas, os filhos do povo de Israel? Lembra? Deus agora dá o troco. Não que Deus seja vingativo, Deus é justo. Agora a vingança pertence só ao Senhor, como está escrito aos Hebreus. Mas Deus, ele é justo. Ele pode vingar, mas ele é justo. Ele é Deus. Faraó matou as crianças, Deus agora mata todos os primogênitos. O primogênito de Faraó, ele era sucessor de Faraó. Ele era o Deus. Faraó era o Deus maior e o filho dele era o Deus menor, que seria o Deus maior um dia quando Faraó morresse. Deus também atingiu o primogênito de Faraó. Só que aí Deus chamou o povo de Israel, chamou Moisés e falou: você vai lá e vai ensinar algo ao meu povo.
O que você vai fazer? Vamos ler a partir do verso 1, Gênesis 12, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Eles vos será o primeiro dos meses do ano. O calendário de Israel passa a ser dominado por essa data aqui agora. Primeiro mês do ano. Deus coloca o calendário a partir daqui agora, o calendário de Israel. Verso de número 3. Olha o que Deus diz. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Deus fala através de Moisés, para eles irem falar a todo o povo de Israel, que deveriam tomar um cordeiro para cada família. Novamente a família. Novamente Deus envolve a família nos planos dele, no contexto bíblico, no contexto familiar. Não pode. Família está diretamente envolvida. Alguns pregam a destruição das famílias, alguns pregam ideologias que não poderia mais haver a reprodução humana. Se acabar, foi Deus que permitiu ao humano, macho e fêmea. Deus criou assim. Então Deus deu esse dom. Ele criou Adão, ele criou Eva. Agora ele deu o dom a eles de reproduzirem. Essas pessoas que nós estamos citando aqui, elas vieram de Adão e Eva. Nós temos a genealogia, dá para traçar a genealogia até aqui. Como não crer num Deus todo-poderoso desse? Como não crer em um poder magnífico desse? Como? Como dizer que isso aqui é ficção? Como dizer que Deus é mito? Isso que se ensina nas universidades é triste. Não há como provarem isso. Nós provamos que existe um Deus. Deus preocupado aqui com as famílias. Toma o quê? Um cordeiro. Um cordeiro. Verso de número 4. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Então, eles tinham que pegar um cordeiro. Se a família fosse pequena, poderia dividir e unir duas famílias. Não poderia estragar o cordeiro, tinha que ser comido ali, mas da maneira bíblica. Vai os acompanhamentos para temperar o cordeiro, vai o acompanhamento como deveria ser comido o cordeiro. No versículo de número 9, diz assim, ó: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Ele teria que ser assado, não poderia ser cozido. Se eles fizessem de maneira diferente, Deus iria aceitar? Não. As coisas de Deus têm que ser da maneira dele. Deus não muda por causa do homem. Deus não muda por causa de nada, porque Deus é perfeito. Se Deus mudasse, ele teria errado, e ele não erra. Tudo que ele projetou é perfeito. Tudo que Deus projetou. Os planos de Deus, o futuro é tudo perfeito. Deus está no controle. Então Deus não muda por causa do homem. Deus não muda por causa da minha vontade, por causa da sua vontade. Não existe um jeitinho com Deus. Não existe. Deus é Deus. Ele faz da maneira dele, a maneira dele é perfeita. Ele ordenou a Israel. O Cordeiro de Deus tem que ser assim. O Cordeiro tinha que ser um macho. Tinha que ser um macho sem defeito. Eles tinham que escolher o perfeito. Como nós costumamos dar o resto para Deus? Temos lá 1000 animais, 1000 bois. Vamos escolher um para matar, para a festa lá dos aniversários de fulano. Nunca a gente quer escolher o melhor boi. A gente costuma escolher o pior. Já que vai matar, mata o pior. Deus disse que era para sacrificar o melhor. Lembra de Caim e Abel? Eles ofereceram a oferta ao Senhor. Eles ofereceram, tem que oferecer o quê? O melhor a Deus. Porque Deus deu o melhor para nós. Eles tinham que oferecer o melhor para Deus. Nós precisamos oferecer o melhor. O cordeiro que seria sacrificado tinha que ser o melhor.
Me responda, se eles não escolhessem o cordeiro macho, Deus iria poupar os primogênitos de Israel? Não. Se eles não tivessem escolhido o melhor, tivessem escolhido um com mancha, com machucado, Deus teria poupado o povo de Israel, os primogênitos? Não. O anjo destruidor teria entrado também na casa do povo de Israel. Eles deveriam pegar o cordeiro e sacrificá-lo. E o texto diz aqui que seria sacrificado à tarde. Jesus morreu às 3 horas, quando ele deu brado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morreu às 3 horas. O cordeiro foi sacrificado à tarde. O cordeiro pascual tipificava a pessoa de Cristo. Ele foi sacrificado por toda a congregação de Israel. Veja o versículo de número 6, capítulo 12, verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro foi sacrificado pascual por toda a nação de Israel. O cordeiro de Deus foi sacrificado por todo mundo, por toda a alma. O cordeiro de Deus. Esse cordeiro tipificava o cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O cordeiro de Deus foi sacrificado à tarde. O cordeiro de Deus, como era o sacrifício? Eles matavam o animalzinho, tiravam o sangue. E o texto aqui próximo vai dizer que vai botar nas ombreiras. Agora presta atenção. Se eles não tivessem sacrificado o animal, Deus tinha poupado os primogênitos de Israel? Não. Não. Se eles agora não tivessem pegado o sangue, eles pegaram o sangue, vou ler o verso de número 7, dá só uma olhada. E tomando do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que os comerem. Eles teriam que pegar o sangue e passar nas ombreiras das portas, o sangue do animalzinho morto. Ali tinha um animal morto, tipificando a pessoa de Cristo. Vou repetir para vocês, comecinho, capítulo 1 de Levítico. Sabe como era o sacrifício? Eles pegavam o animal, a pessoa errou, chegava lá com o animal, o sacerdote do lado, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, para entender que aquele animal iria morrer no lugar daquela pessoa. Aí o sacerdote cortava o pescoço do animal, o sangue escorria numa bacia. Quando cortava, a vida daquele animal, a vida se esvaía, aquele animal caía. A pessoa entendia que aquele animal morreu no lugar daquela pessoa. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tem que ter um substituto pelo meu pecado. Quando falamos de Abraão na fé, falamos do cordeiro para substituir Isaac na hora do sacrifício. Tinha que ter um carneiro depois para substituir. Abraão não podia salvar Isaac. Tinha que ter um cordeiro para substituir Isaac. No pecado do povo de Israel tinha que ter um cordeiro para substituir. Para salvar os primogênitos tinha que ter um cordeiro. Tinha que morrer um cordeiro para salvar os primogênitos. Jesus foi o Cordeiro de Deus, foi o nosso substituto na cruz do Calvário para nos salvar. Se não tivesse um substituto, nós iríamos para o inferno. Todo mundo. Os primogênitos de Israel, irmãos, não eram melhores que os primogênitos dos egípcios. Não eram. A diferença é porque houve um sacrifício de um cordeiro pelos primogênitos de Israel. E os egípcios eram pagãos, não obedeciam. Eles obedeceram. Aí está a diferença. Houve um cordeiro como substituto. Nossos pecados foram perdoados porque houve um substituto. A Páscoa, irmãos, o Cordeiro de Deus é um substituto em nosso lugar. Quem deveria estar pregado, cravado na cruz do Calvário era eu e você. Quem deveria estar sofrendo lá era eu e você, não Jesus Cristo. Ele se entregou em nosso lugar, ele foi o nosso substituto, porque quem pecou não foi Jesus. Quem pecou fui eu e você. Quem merece o inferno? Eu e você. Jesus preparou o plano redentor para salvar a humanidade. Ele foi o próprio Cordeiro, substituto
substituto, porque esse cordeiro pascual não tinha poder para salvar. Ele tipificava o cordeiro de Deus perfeito. Pensa nisto. Agora eu pergunto a você, se o povo hebreu não passasse o sangue na porta, quando o anjo destruidor passasse, os primogênitos seriam salvos? Teria poupado? Não. Ele diz aqui, ó, vamos pular lá para o verso 22. Então tomai um molho de isopo, é uma planta, e molhai no sangue que estiver na bacia, e passai na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na porta, na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. E não deixará o destruidor destruir em vossas casas para vos ferir. O que era o isopo? Era uma planta para, tipo um pincel, vamos usar assim como um pincel para passar o sangue. Eu pergunto a você, aqui era o sangue de um cordeiro, e Deus poupou a vida dos primogênitos. Eu pergunto a você, o sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, ele quer passar no teu coração. Se você for lavado pelo sangue do Cordeiro, quando você morrer nessa terra, você vai direto para o céu. Sem o sangue do Cordeiro, o anjo destruidor vai acabar com sua vida, você vai para o inferno. Deixa o sangue de Cristo lavar o teu coração, te cobrir. Deixa o sangue de Cristo escrever o teu nome no livro da vida. Para isso você precisa se entregar. Você precisa entender o sacrifício real de Jesus na cruz do Calvário. Você entendendo isto, o teu nome pela fé, se você se entregar, será escrito no livro da vida. Só dá para entender isso pela fé. É impossível fora da fé entender, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe outro meio. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Só pela fé você vai permitir passar o isopo, o sangue de Cristo no teu coração. Permita isso hoje. Você vai entender o que é a verdadeira Páscoa, que nós vamos tratar amanhã, pela manhã, e amanhã à noite encerrando esse assunto Páscoa. Pensa nisso. O sangue do Cordeiro de Deus. Vou ler, nós vamos voltar agora para o verso 11. Verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olhe, o povo de Israel tinha que comer preparado para ir. Eles iriam sair deserto adentro. Você está preparado para a obra de Deus? A obra que Jesus chamou? Ontem falamos sobre Moisés. Moisés por um instante vacilou, esqueceu da obra. Você está esquecido da obra, da missão que você tem como crente em Cristo Jesus? O povo de Israel deveria comer preparado. Do dia que você conheceu Jesus Cristo, o dia que o sangue de Jesus te lavou, o dia que o sangue de Jesus te salvou, escreveu o seu nome no livro da vida, o que você fez de lá até hoje? Como você tem sido um instrumento nas mãos de Deus? O que tem ocorrido na sua vida? Mais decepções do que bênçãos? Então você não está enxergando as bênçãos. O povo deveria comer apressado. Irmãos, a igreja tem que ter pressa para fazer a obra do Senhor. Não é amanhã, é hoje, é agora. Nós precisamos ter pressa, irmãos, para abençoar os obreiros, para cuidar dos obreiros. Nós precisamos ter pressa, irmãos, para começar uma nova igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Irmãos, a igreja ela tem que ser mãe, ela tem que ter filhas. A igreja que não é mãe é estéril. É horrível, irmãos, para uma igreja que não tem filhas. A igreja deve ter muitas filhas, irmãos. Louvo a Deus por essa que já tem várias filhas. E nós estamos no alvo, irmãos, de uma filha por ano. É um alvo grande, ainda aparece essa miséria de coronavírus para vir atrapalhar os nossos planos. Mas não atrapalha não, porque Deus é superior. Nós estamos no alvo de abrir uma por ano, até os meus 55 anos, uma. São 10 anos seguidos, uma por ano. Nos 2 últimos anos abrimos, uma a cada ano. Estamos no 3º. Vamos lá, fora as que já têm, as congregações que já tinham. Confia no Senhor.
O povo de Israel tinha que comer o cordeiro pronto para partir. Pronto! Tem uma denominação, irmãos, que usa aqui o fermento no verso 15. Eles dizem que o salvo pode perder a salvação aqui, ó, por causa desse verso. Que é muito triste. A Bíblia afirma que segurança pela fé é eterna. Não tem como. Eu vou ler o versículo 29. Aqui está o cumprimento agora. E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Você já deve ter visto o pranto de quando alguém morre, a despedida, principalmente dos que não vivem na fé, como é triste. Olha, havia um morto em cada casa. Os animais morreram, um primogênito de cada animal morreu. O faraó chama Moisés e diz: vai embora com esse povo daqui logo. Some com esse povo que eu não aguento mais. Deus mostrou a Faraó que ele é Deus. Deus já mostrou a você que ele é Deus. E tua decisão? E agora? O sangue do Cordeiro. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver amanhã. Agora eu queria terminar com Hebreus. Quando ele fala do sangue, dos touros, dos bodes, ele diz que aquele sangue não era um sangue perfeito. Aquele sangue não podia tirar, salvar aquelas pessoas. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler o versículo de número 13. Hebreus 9, verso 13. Diz assim, ó: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das vossas obras mortas, para servires ao Deus vivo. Por isso é mediador de um novo testamento. É um novo testamento, uma nova aliança. Hebreus fala das novas promessas. Ele fala das melhores promessas. Ele fala de uma maior promessa. Ele fala de uma nova aliança com Israel. Essa aliança é Cristo. Aquela aliança com Moisés, aquela aliança com Abraão, aquela aliança com Adão, aquela aliança com Davi, aquela aliança com Israel. Ele apresenta uma maior, porque o sangue de Jesus é um sangue perfeito. O sangue de Jesus pode salvar todo que até ele chegar. Só o sangue do Filho de Deus, só o sangue do Cordeiro de Deus, que é essa comemoração da Páscoa. Só este sangue é perfeito. Só esse sangue tem esse poder. Agora a Bíblia exorta a qualquer um que brincar com o sangue do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Ele menciona isso no capítulo 10, nós vamos ler aqui, ó. O capítulo 10 de aos Hebreus, ele diz para ninguém brincar com o sangue do Cordeiro. Olha só o capítulo 10, verso 26. Porque se pecarmos, capítulo 10, verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 27. Olha o que o autor diz, ele não tem condições de falar o que é o inferno. Ele não tem condições de palavra para escrever o que o inferno está guardando para aqueles que brincam com o sangue do Cordeiro. Olha o que ele diz. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ele diz que é um negócio horrível que aguarda
Ele fala aqui sobre o pecado, no verso 28 e 29, nós não vamos ler. Mas o verso 29 eu vou ler. Ele diz: de quanto maior castigo cuidar vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Olha o que ele diz agora. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele diz: aquele que pisar o sangue, aquele que tornar o sangue do Filho de Deus, como sangue de um boi, como sangue de um bode, como sangue de um novilho, como sangue de um animal, aquele que zombar do sangue, o sangue do Filho de Deus é perfeito, o sangue do Filho de Deus é diferente, o sangue do Cordeiro de Deus é um sangue que pode salvar o humano do inferno. Deus aceitou o sacrifício. Aquele do passado era um paliativo, agora chegou o verdadeiro, o sangue perfeito do Filho de Deus. Isto é a verdadeira Páscoa. Este é o sangue do Cordeiro de Deus derramado por toda a humanidade. Aquele que crê tem um nome escrito no livro da vida. Ele diz no verso 31, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. E no verso 30 ele diz que Deus vai vingar todos que pisaram o sangue do Cordeiro de Deus. Se você está ouvindo esta mensagem, eu zombei muito de Jesus Cristo, eu zombei muito de Deus, por anos. Mas um dia eu compreendi o que era o sangue do Cordeiro, e eu me entreguei a tempo. Deus poupou minha vida, escreveu meu nome no livro da vida. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Esta é a verdadeira Páscoa. Dá esta alegria para Jesus Cristo. Dá esta alegria para Deus, que Ele quer te salvar. Entristece a Deus quando você recusa. Você alegra Satanás quando você recusa o sangue do Cordeiro de Deus. Este sangue é perfeito. O Cordeiro Pascal era um, mas tipificava o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é perfeito. Pensa nisso. Nesse período de Páscoa, te entrega a Jesus Cristo. Nesse período de confinamento, toma uma decisão na tua vida. O que eu vou fazer quando acabar esse confinamento? Eu não posso ser o mesmo crente que eu era. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que servir esse Deus mais e mais. Que Deus os abençoe. Que Deus a cada dia complete no teu coração aquilo que ficou faltando. Que você possa enxergar as bênçãos de Deus e andar com o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício que o Senhor aceitou por mim e por todos aqueles que já creram. Leva, ó Deus, nossos parentes, leva os nossos amigos, ó Deus, a tomarem uma decisão. Aqueles que estão ouvindo esta mensagem, ó Deus, que ainda não se entregaram a Cristo, que possam meditar, Deus, tomar a decisão mais sábia da vida. Obrigado, ó Deus, por todos que têm nos dado este apoio. Abençoa Giovanni, abençoa Alain, abençoa Sádila, irmã Riva. Ó Deus, abençoa os equipamentos, ó Deus, tenha assim funcionado. Ajuda, ó Deus, possa chegar em muitos lares nesse período de confinamento. Obrigado por tudo, Pai. Continua conosco. Ajuda-nos, precisamos muito do Senhor. Eu te oro em nome e no poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.